Graça e paz, irmãos. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias, os dispositivos em Mateus, capítulo 18. Mateus 18, verso 23 a 27. Vinte e três a 27. Amém? Agora sim, né? Então, Mateus capítulo 18, verso 23 a 27 diz o seguinte: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os seus filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Amém? Muito bem, né? Quis parar só aqui, só lembrando aí para quem quiser ler depois, na sequência aí, este servo, tinha um conservo dele que também ele devia e ele não quis perdoar. Mas hoje, quero falar um pouco aqui sobre essa tarefa tão difícil para nós, que é o perdão. Tanto da parte de perdoar, de sentir perdoado, de todas as formas, é um assunto difícil de ser lidado, né? Quando Jesus Cristo fala isso aqui, claramente que esse Senhor aqui estava referindo a Deus, e esse servo mau somos nós, que vamos lá, clamamos perdão a Deus, Deus perdoa, e quando alguém vem nos pedir perdão, nós temos uma dificuldade tremenda de perdoar. Então, pensando um pouco sobre isso, sabemos que na Bíblia, traz um ensinamento do ministério de Jesus Cristo foi do perdão. A gente fala da salvação, o ministério principal de Jesus é a salvação, mas não teria como ele nos salvar sem ele nos perdoar primeiro. Então, Jesus Cristo teve que nos perdoar antes da fundação do templo, ele já havia decidido que precisaria morrer no nosso lugar, e isso é a demonstração do perdão. Jesus Cristo, e com tudo isso, primeiro perdão do pecado para a salvação e das ofensas menores também, do nosso dia a dia, contra Deus e contra os irmãos, como eu disse, tudo isso está envolvido, E Jesus Cristo ainda, uma das últimas palavras dele antes de morrer ali na cruz foi de perdão. Senhor, perdoa porque não sabe o que fala. E ainda aquele ladrão que estava sendo crucificado junto com ele, ele perdoa ali, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ou seja, então Jesus Cristo nos ensina o perdão, e tão difícil que é para nós, Você já deve ter deparado já com as situações dessas. Então, para começar, o primeiro ponto, e acima de tudo, precisamos do perdão de Deus. Na nossa vida, no nosso dia a dia, quando nós vimos para a igreja, quando nós falamos que somos salvos por Jesus Cristo, e tudo, para começar, como eu já disse, para a salvação em si é necessário o perdão. Então, o perdão é um elemento do arrependimento. Há uns tempos atrás, já falei aqui um sermão uma vez sobre o arrependimento. O arrependimento é uma mudança de mentalidade. É aquela coisa que você arrepende e se propõe a mudar, a fazer diferente. Porque senão não é só arrependimento. É só um sentimento de culpa, e sentimento de culpa não resolve muita coisa. O arrependimento mesmo, genuíno, verdadeiro, é aquele que produz mudança em nós. Aquela mudança de atitude,
em relação ao pecado e a tudo que nós fazemos de errado que necessita de perdão. Então, primeiro, você vai precisar do perdão de Deus e vai começar com arrependimento. Sabe lá quando você peca, todos nós pecamos, né? Infelizmente. Costumo falar isso sempre, infelizmente, porque o pecado é quando a gente sabe do erro que é o pecado, nos machuca, aí nós estamos prontos para arrepender. Mas se eu arrependo hoje e volto a fazer o mesmo amanhã, deliberadamente, né, de forma consciente, tranquila, sabendo que vou fazer, então não arrependi ainda. Só sei que está errado, mas ainda não mudei, né? Então, nós precisamos, em primeiro lugar, pedir perdão para Deus e também as pessoas à nossa volta, aquelas que pecou, né, contra nós também, ou pedir perdão àquelas a quem nós pecamos, né? Se eu pequei contra a Aline, né, também devo ir lá pedir perdão para a Aline do meu erro. Né, interessante que eu estou lendo um livro recentemente aí, e ele fala que quando só você pensa em fazer algo, eu pensei em bater na Aline, né? Eu não preciso ir lá pedir perdão para ela por causa disso, se estiver só no meu pensamento, né? Até porque só eu e Deus é que sabe, peço perdão para Deus. Agora, se eu cheguei lá e não vou chegar a bater, só de falar uma palavra que desagrada, aí sim eu necessito de ir lá pedir perdão. Né? Essa, como eu disse, é a parte mais difícil. Não sei porquê, não me pergunte, que eu não vou dar conta de explicar, as pessoas têm mais facilidade de pedir perdão para Deus. Não sei se é porque elas entendem que Deus é mais amoroso, tem mais condições de perdoar, ou sei lá, porque talvez a pessoa vive tão distante de Deus, que não acessa a Deus assim, de forma tão íntima para pedir perdão. Agora, se eu vejo a Elaine aqui todos os dias, às vezes eu tenho dificuldade de pedir perdão. Talvez eu pense que a pessoa é muito ruim, mas se eu for por esse lado, eu também sou, né? Então, não justifica também não pedir perdão. E perdão, ele precisa ser resolvido, o pedido de perdão precisa ser o quanto antes. Lembra lá quando Jesus Cristo disse que a pessoa, se você tem fugiu a palavra agora, uma questão, um desentendimento com o seu irmão, você vai lá oferecer uma oferta, vai lá antes, resolva a situação com o seu irmão, depois volte e apresente sua oferta diante de Deus. Para ver tanto que Deus lida tão sério com essa questão do perdão. E nós, às vezes, né, não lidamos tão a sério com o perdão. Nós vamos deixando, né, e as pessoas, às vezes, cometem um pecado contra as pessoas e vai deixando como se não precisasse ser resolvido. E precisa. Aliás, né, o próprio Jesus Cristo já disse que quanto antes for resolvido, mais rápido. Eu gosto de citar um exemplo, né, que tinha um chefe lá na Goiás que falava, erros não deveriam existir, mas a partir do momento que ele existe, tem que ser resolvido o quanto antes. Já ficou assim de carão assim, com o seu irmão? Falou algo que não deveria, ou ele falou algo para você que não deveria, e vocês passaram muito tempo sem conversar? Chegava aqui na igreja, talvez nem falava nem graça e paz. O tanto que é ruim, agora se não te machuca isso, não te incomoda o fato de você não estar nem conversando com seu irmão, é muito grave. Ou seja, porque o seu coração já está muito duro. O perdão já não faz parte do seu dia a dia. A sua necessidade de perdoar, de pedir perdão, não é uma realidade na vida. E isso é muito perigoso para nós, porque todos nós precisamos de pedir perdão e precisamos de perdoar também as pessoas que nos ofendem de alguma forma. Nós precisamos disso. Então, as pessoas precisam do perdão de Deus, tanto na salvação, quanto após a salvação. Até esse livro que eu estava lendo, achei interessante que dá até algumas questões, o autor lá falando, que alguns teólogos modernos falam que não precisa mais pedir, os que são salvos não precisam mais pedir perdão, porque se Deus já perdoou, já resolveu, está resolvido. Mas aí é a questão da salvação em si, está resolvido. Agora, todos os dias ou quase todos os dias, nós pecamos, né? Então, esses pecados não vai fazer com que nós percamos a salvação, mas vai perder a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos. Então, é necessário esse pedido de perdão constante,
E ele vai citar alguns textos lá, que vai falar que o verbo lá que sai, continuamos todos os dias na presença do Senhor em pedido de perdão, porque é a nossa necessidade de pedir perdão. Então, primeiro ponto aí, necessitamos do perdão de Deus. E o segundo ponto é preciso aprender a perdoar. Que agora, como eu disse, é a parte mais difícil. Ou vocês é diferente de mim? É difícil, né? Perdoar, muito difícil. Porque nós sempre avaliamos as outras pessoas inferiores a nós. Eu julgo que as outras pessoas não estão no meu nível, né? A não ser que seja melhor do que eu, né? Assim, a gente acha que os outros, né, não merecem tanto quanto eu. A pessoa mexeu comigo, então não vou perdoar, não vou nem conversar com ela. Aí nós, né, lembra lá do texto, o cidadão lá clamou ao seu senhor e ele perdoou, mas quando o seu conservo foi pedir perdão, ele não quis. Teve que pagar tudo, ou senão iria prendê-lo. Então, é importante, né, que nós venhamos a assumir essa responsabilidade de perdoar o nosso irmão. Precisamos aprender a perdoar. Até porque, sabe de uma coisa muito grave? Porque quando o seu irmão vier, na sinceridade do coração, e pedir perdão a você, e você não perdoar, ele está perdoado por Deus, e você não. Então, aí vai recair sobre você. A responsabilidade passa a ser sua, ao invés de ser dele. O negócio é Deus, ele é fiel e justo à sua palavra. Ele nos deu Jesus Cristo para nos perdoar, pagar todo o nosso pecado, mas ao mesmo tempo nos traz essa responsabilidade. Né? E não adianta, né, nós não confessarmos o nosso pecado. Porque aprender a perdoar, primeiramente nós precisamos aprender a confessar, assumir a nossa responsabilidade, não viver nas desculpas. Quem lida com culpa ou desculpa é o diabo. Deus, como eu disse no ponto anterior, ele lida com arrependimento, o arrependimento sincero. Então não vai adiantar você ficar aí também levando culpa, né, se eu maltratei a Elaine, vou ficar carregando essa culpa o resto da vida. Não, eu vou lá e, né, aí ela resolve comigo e com Deus, né, se ela não quiser me perdoar, né, nós devemos aprender, então, pedir perdão e perdoar a pessoa que nos ofende de alguma forma. Quero insistir muito, porque, né, o pastor João sabe falar melhor do que eu, quantas e quantas pessoas vivem na igreja de bico uma com a outra, sem saber lidar com essa questão. Às vezes não quer falar corretamente, se humilhar e pedir perdão, e às vezes se acha soberba demais, mas na hora de ferir, de machucar, ela é muito boa para fazer. Também é preciso, né, ter a responsabilidade de responder de forma não pecaminosa as ofensas contra nós. Se a Letícia falou uma coisa que não me agrada, eu também não vou desejar no meu coração o mal para ela. Fala, Deus, perdoa ela. Lembra lá das frases gloriosas de Jesus Cristo, quando estava na cruz, perdoa que não sabe o que fala. Às vezes a pessoa fala sem maldade. Não quero dizer que não tem maldade, tem muita gente que infelizmente tem. Mas às vezes fala ali no momento, né, falar coisa errada na hora errada, mas sem ter realmente aquele ódio no coração. Diferente, tem gente que tem um ódio de morte mesmo, mas outros não, só no momento de ira, de raiva ali, acaba falando. E nós precisamos entender tudo isso. Sei que não é fácil, né? Não é fácil realmente. E nós, né, como sempre, precisamos ter essa responsabilidade de perdoar. Muita responsabilidade de aprender a perdoar. Né? Alguns gostam de lidar com aquele termo, liberar perdão. Né? Eu não sou muito chegado nesse termo, mas gosto mais de ter a responsabilidade de aprender a perdoar aquele a quem nos perdoa. E agora vai para o lado, até agora, sim, que Deus ia perdoar, que é mais fácil. Nós temos um pouco de dificuldade. Agora, quem é o terceiro elemento de tudo isso aí, que gosta de quando as pessoas não pedem perdão e das que não gostam de perdoar?
É o próprio diabo. O Satanás não quer que você peça perdão e muito menos que você perdoe. Então, quando você está de bico aí, está de cara ruim, fechada para seu irmão, só tem um feliz nessa história. E pasme que não é você, que acha que está lá feliz, satisfeito. Também não vou perdoar. Também não vou perdoar o Vitor. Não, eu não estou feliz, lá por dentro eu estou fechado. Só tem um feliz nessa história, que é o diabo. Ele que gosta disso. Ele vai fazer de tudo para causar intriga lá no mundo, lá para quem está lascado lá. Não, lá já é dele, está tranquilo, lá, né? Tanto faz se um bater na cara do outro ou não, se ofender, for na porrada, para ele, né, já está tudo tranquilo. Ele quer causar tudo isso dentro da igreja, com os que já são salvos. Aí sim ele quer fazer um estrago. Ele até sabe que não vai tirar a salvação nossa. Mas quanto mais ele fazer estrago, quanto mais os que estão lá fora ver que dentro da igreja está bagunçado, aí o diabo vai achar bom. Isso tudo é falta do perdão. Não é porque eu não fui na igreja. Não, e tem vários motivos de você não ter vindo na igreja. Se você vem também com o coração fechado para o seu irmão, fechado para Deus, vai adiantar o quê? O que você vai ofertar para Deus? Se eu não estiver conversando com a Elaine, eu vou vir ofertar o quê para Deus? Ofertar minhas mágoas, meus ressentimentos, minha dureza de coração? Deus não vai receber. E se no culto nós vemos para ofertar a Deus, um louvor, adoração a Deus, se eu nem conversando com meu irmão não estou, vou fazer o quê? A não ser que eu venha para o culto justamente para pedir perdão para Deus e para o meu irmão. Aí sim, aí é um motivo concreto. Mas vim só para levantar a mão, mas só posso levantar a mão olhando para cá, porque se eu olhar para cá tem uma pessoa que eu não gosto. Aí o diabo vai estar lá dando risada, achando bom. Então o diabo que gosta disso. Então, nossa falta de perdão total é o convite aberto para o diabo trabalhar. Aí ele vai trabalhar. Na sua vida, na sua família. Eu não sei porque que minha família não está dando certo. Está dando dificuldade. E às vezes que você está desejando mal para o seu irmão. Será que não conta, não? Ou dentro da sua casa mesmo, né? Recentemente, mais precisamente ontem, né? Fiquei sabendo lá que teve uma tragédia lá em Santa Isabel, há pouco tempo. O rapaz caiu de moto lá e machucou, acabou morrendo. Eu tenho uma filha lá, acho que uns 13 anos. Falou assim, tomara que morre, quando ele caiu de moto. Quer dizer, o próprio pai, né? A dureza do coração do nosso é desse jeito. Dentro da própria casa, dentro da igreja. E olha que a nossa igreja, em quantidade de membros, de número de pessoas, não é tão grande. Não é difícil a gente encher a mão contando assim, uma pessoa que fica de biquinho um com a outra. Infelizmente. E o diabo está lá achando bom essas coisas, né? E vai recaindo sobre nós. Nós vamos amargurando, vamos ficando difícil, vai arrastando, e as coisas não vai, não prospera. Porque não está na bênção de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 2, né, versos 10 e 11, o Paulo afirma que a quem você perdoa qualquer coisa, eu também perdoo. Pois se de fato perdoei alguma coisa, perdoei aquele por vossa causa na presença de Cristo. No 11, para que Satanás não se aproveite de nós, pois não somos ignorantes de seus artifícios. Ou seja, quando nós perdoamos, Deus vai perdoar. Quando nós não perdoamos, Satanás vai aproveitar dessa situação. E olha como ele fecha o versículo. Nós não somos ignorantes de seus artifícios. Nós sabemos como o diabo trabalha. É quando nós damos brecha, quando nós permitimos, quando nós damos legalidade para o diabo, aí ele vai agir. Porque ele não tem nenhuma autoridade, ele não pode fazer nada sem uma autorização legal para fazer. Ele vai nos tentar. Mas não quer dizer que ele vai nos obrigar a fazer nada. Né? E aí começa tudo isso aí pela falta do perdão. E dentro de tudo isso, né, falei das consequências e tudo, é lógico, tem até mais algumas atitudes que nós devemos, na prática agora também, para, em relação ao perdão, como nós devemos proceder. Em primeiro lugar, né, buscar a Deus, como eu já disse, pedir perdão. Aí o versículo de Salmo 139, 23, diz o seguinte: examine-me, ó Deus,
e conhece minha mente. Me teste e descubra meus pensamentos. Descubra se há algo mal em mim. Olha a grandeza do salmo que Davi escreve. Davi era outro nível, né? Pecava, né, tanto quanto nós, a diferença total é que ele voltava para Deus sempre. E olha que mesmo quando ele pecou o pecado mais grave dele, e ele demorou pedir perdão para Deus, né? Foi lá, né, segundo a gente fazer as contas ali, foi depois que a criança nasceu, né, filho dele do pecado com Batseba, vai ter durado mais de 1 ano, mais ou menos, né? E ele foi, né? Depois ele confessa ainda que ele foi se defiando, enquanto o pecado não foi confessado. Aí depois ele encontrou a alegria novamente, mas as consequências do pecado dele, lembra lá quando o profeta Natan foi lá e falou para ele, você fez tudo isso escondido, agora tudo isso vai ser feito à luz do dia. O próprio filho dele lá foi dormir com as mulheres, com as concubinas dele. Ou seja, as consequências do pecado vai vir sobre nós. Mas mesmo assim, por isso nós devemos buscar a Deus e resolver essa questão rapidamente, pedir perdão para Deus. Deus vai nos perdoar, é isso que é confessar o pecado. Já até adiantei um pouco aqui. Em 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos perdoará e nos purificará de toda injustiça. Aí você deve fazer uma lista dos seus pecados? Não sei, isso é coisa da Aline, né? A Aline, antes de eu falar, ela já estava rindo, né? A Aline, quando tinha a oração das 6 horas, trazer uma lista, né? Para que isso, Aline? Para mim não esquecer, né? Se você esquece seus pecados, né? Se você quer fazer uma listinha lá e fazendo um X nele lá de tudo que já foi pedido perdão, de boa, né? Mas você também não será condenado por aqueles que você, de fato, esqueceu, né? Mas, né, vai lembrando, aqueles antigos, né? Agora os de hoje, os de ontem, está fresquinho na memória, né? Peça perdão logo, né? Para resolver logo a questão. Então, confesse o seu pecado. Tem até uma canção muito boa, né? Enquanto eu não confessei, quando eu calei, né? Envelheci, eu sei, né? Mas quando eu pedi perdão, aí já esqueci a música também, né? Salmo 37, né? Aí já me fugiu a letra toda, apenas um pedaço eu lembrei, né? Ou seja, mas já deu para saber, todo mundo já veio a memória, né? Que é melhor de música que eu, já lembrou o que deve ser feito, confessar o pecado e vai ser perdoado. Ou você vai envelhecer, os seus ossos vão sentir o que o salmista fala. Então, Davi dá show nisso aí, né? Estou falando, Davi, né? Se você quiser acusar ele de pecador, de tudo que você quiser, você pode. Mas aí um dia ele vai te acusar, mas eu voltava para Deus, e você? Volta igual eu para Deus? Vai lá e pede perdão, né? E a terceira questão dessas atitudes aí, a restituição. Mais uma vez, lembra aí, os 2 primeiros, geralmente é com Deus. O terceiro você não vai restituir para Deus, não tem como. Não tem como nós restituir nada para Deus, jamais nós daríamos conta. Aí restituir para o seu irmão, né? Aí Mateus, capítulo 5, verso 23. Quando você lembrar que seu irmão tem algo contra você, vai imediatamente fazer as pazes com ele, depois volte e ofereça seu presente a Deus, ou sua oferta. Aquele que eu citei lá anteriormente. Você tem alguma mágoa, alguma encrenca aí com o seu irmão? Vai lá e resolve. Né? Eu falei da parte mais ruim que da igreja, que a gente vê, as pessoas às vezes nem conversam. Mas já vi muitas cenas bonitas aqui também. Pessoas lá pedir perdão para outras, se abraçar, se perdoar. Né? É o que nós falamos sempre. Errar, pecar, ofender, machucar, nós vamos fazer sempre. Mas voltar lá e resolver a questão é que é o mais interessante de tudo isso. O pastor João gostava de citar uns tempos atrás aí, que o mais bonito, o mais inteligente, não é quem começa, é quem termina. Mais ou menos assim, né? Que ele gostava de falar a frase. Vai haver ainda, né? Você quer uma igreja santa, perfeita, sem nenhuma encrenca entre os irmãos? Não vai encontrar. Se você sair daqui e falar assim, não, a Igreja Batista Nacional Ebenezer tem muita picuinha uns entre os outros. Você vai para outra ali do outro lado da cidade,
lá também vai ter. Você vai lá para outra cidade, lá também vai ter. Infelizmente vai ter. Mas o que precisa ser feito? É que a Bíblia mesmo nos ensina, considerar cada um superior a si mesmo. Aí pega. Aí é difícil. Eu sempre, anote isso, eu sempre quero ser superior ao meu irmão. Como a Bíblia vem falar para mim, me considerar o meu irmão superior a mim mesmo. Eita, trem difícil, né? Não é fácil, não. Não é fácil eu considerar o outro superior a mim mesmo. Às vezes nem Deus eu não quero considerar superior a mim, quanto mais o irmão meu, que é pecador igual eu mesmo. Às vezes até mais do que eu. Mas e daí? Quando Jesus manda, ele não pede, ele manda que eu devo perdoar ao meu irmão. E ainda mais, considerá-lo superior a mim mesmo. Por isso que eu disse lá no início. Esse assunto de perdão é muito difícil. Porque eu vou ter que sacrificar eu mesmo em prol do meu irmão. Em prol de Deus é mais fácil. Às vezes. Porque às vezes nós somos tão burros, mas tão burros, nós achamos que damos conta de enganar Deus. Eu vou pedir um perdão ali mais ou menos, eu vou maquiar, né? Aquela grandeza assim, de eu achar que eu estou fazendo as coisas sem Deus estar sabendo. Eu acho tão interessante as pessoas que o errado não é eu cometer o pecado em si, é as pessoas descobrir. Não é assim? Você vai fazer as coisas escondidas, né? Não está errado, né? Posso fazer o que eu for, se tiver, enquanto ninguém souber. Depois que os outros sabem que é errado. E às vezes a pessoa ainda fica brava com o outro que descobriu ainda. E o mais burro da situação é que Deus sabe todas as coisas. Ou seja, então, às vezes as pessoas pensam que Deus é algum idiota, né? Que não está vendo, não conhece, que Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Então, essa questão aí é difícil, por quê? Porque eu preciso abrir mão da minha arrogância, da minha soberba, do meu egoísmo, abrir mão de achar que eu sou melhor do que os outros. Não sou melhor do que ninguém. Nós estamos juntos. E uns precisam dos outros. Não adianta. Eu preciso de vocês precisam de mim, e todos nós precisamos, ambos três, né? Igual o pastor lá em Goiânia, né? Eu vi, só que não está nem lembrando. E a musiquinha da semana, né? Ela também está na sala de criança, de juniores. Mas se bem que assim, já que nós estamos brincando com a Aline, é muito de boa, né? Mas ela é quase criança também ainda, né? Ainda bem, né, Aline? É melhor ser uma criança do que um velho ranzinza chato, daqueles que não suporta ninguém, né? Muito bem, mas voltando aí, para encerrarmos, né? Lembra, Jesus na cruz é a maior demonstração de perdão, de amor e de perdão que você possa ver. Mostrava para o Onan ali agora em umas fotos do pé da minha mãe. Quando eu estou sofrendo ou está alguma dorzinha, eu olho para as fotos do pé dela e lembro que a minha dor é bem pequena. E quando eu estou chateado com alguém que eu não quero pedir perdão, olhe para Jesus Cristo. Se você não conseguir olhar para Jesus Cristo na cruz do Calvário e não conseguir ver perdão ali, aí você vai me convencer que você não precisa perdoar ninguém, porque você não vai pertencer a Jesus Cristo mesmo. Aí você não precisa me convencer. Não, eu não preciso perdoar. Se você não conseguir ver perdão na cruz, em Jesus Cristo na cruz, você não precisa perdoar, porque você também já nem pertence a Jesus Cristo. É simples e direto desse jeito. Porque se ele não tivesse nos perdoado, ele não teria subido à cruz, morrido no nosso lugar. Não teria orado aquela oração grandiosa que ele fez, perdoa, Pai, perdoa que ele não sabe o que faz. Nós precisamos olhar para ele e ver isso, né? A maior injustiça que já aconteceu no mundo foi Jesus Cristo na cruz. Maior injustiça, porque ele não tinha nenhum pecado. Ele se entregou para perdoar os nossos pecados. E nós ainda temos muita dificuldade. Então, Jesus Cristo na cruz
é o maior exemplo de perdão. Então, para finalizar, de fato, receba o perdão de Jesus Cristo. Conviva com esse perdão. Tem gente que tem dificuldade de viver esse perdão. Já foi perdoado, já foi salvo, mas não consegue viver no perdão de Jesus Cristo. Por isso que vive uma vida amargurada, uma vida ressentida, né, cheia de mágoa. Não, ninguém tem o direito de te magoar se você já tem o perdão de Jesus Cristo. A não ser que a ofensa do outro é maior do que o próprio Jesus Cristo, que o perdão de Jesus Cristo. Se eu acredito que Jesus Cristo é soberano, maior do que tudo que há, se o perdão dele é suficiente para me salvar, quem é outra pessoa para me ofender, para me magoar? Pode até me causar uma certa dor, mas para me magoar, não. Não vou ficar magoado. Pode ficar ressentido momentaneamente, mas magoado, perder noite de sono, dias, anos de vida, porque alguém me falou uma coisa atravessada, aí é que se vira para lá, me desculpa, né? E ainda eu devo falar assim, Senhor, perdoa o meu irmão, mas eu não vou ficar magoado com seu ninguém, né? Já, como diria o pastor João, hashtag fica a dica, se você quiser me magoar, você vai perder seu tempo. Jesus é maior do que qualquer ofensa que você pode falar para mim, né? E ainda vou te perdoar ainda, né? Espero, né? Que Deus me ajude a te perdoar. Então, peça perdão a Deus e perdoe o próximo. E você vai resolver a sua vida. Vai resolver a sua vida. Quando você pedir perdão para Deus, Ele vai te perdoar. E automaticamente vai lá perdoar o seu irmão. E você vai ser feliz. Amém? Não vai ser nem o dinheiro do mundo. Vai ser justamente isso. Pedir perdão para Deus e perdoar o seu próximo, o seu irmão. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, coloque no nosso coração, Deus, o desejo de cada dia buscar o Senhor, Pai, confessar o nosso pecado, pedir perdão ao Senhor, e automaticamente, Deus, coloque no nosso coração, Deus, a vontade, o desejo de perdoar todos aqueles, ó Pai, que têm nos ofendido. Pai, que nós possamos sempre buscar viver em comunhão com o Senhor, com os irmãos. Precisamos do Senhor. Teu Espírito Santo possa nos conduzir a cada dia, Deus, em nome de Jesus. Amém.